CNSP Entrevista. Então, hoje, com muita alegria, com muita satisfação, com muito orgulho, nós estamos recebendo o presidente Rodrigo Spada, que é presidente da Federação Brasileira de Associação de Fiscais de Tributos Estaduais e também presidente da Associação dos Agentes Fiscais do Estado de São Paulo. Então, a importância do Rodrigo Spada é muito grande e nós o convidamos, e também hoje, como convidados, nós temos o Elísio Gonzaga, que é o nosso vice-presidente da 11ª região, que envolve Goiás, Tocantins e o Distrito Federal, e também o nosso diretor financeiro, Dr. Wagner Della Costa, da CNSP. Então, Rodrigo, o assunto principal, nós sabemos que você, já como presidente tanto da Fresp como principalmente do Febrafit, você já participou muito desse debate que é, no meu modo de ver, devido a essa pandemia, do problema sério que o país está passando, com dificuldades financeiras enormes e que problemas futuros com o aumento da dívida e os estados com problemas terríveis pela frente, com os municípios também, eu acho que a reforma tributária é importante daqui para frente. Então, como você participou muito, eu queria que você... Primeiro, eu queria as suas manifestações iniciais, como também depois do Elísio e do Wagner. Suas manifestações, Spada. Obrigado, Tutílio. Eu fico muito feliz e muito honrado aí pelo convite. Você é demais generoso comigo. Eu quero aqui poder colaborar e, se eu puder agregar um pouquinho no debate, eu vou ficar muito feliz. Então, muito obrigado pelo convite. Cumprimento também o Wagner, que é nosso colega, agente fiscal de rendas também no estado de São Paulo e associado da Fresp, e o Elísio, nosso co-irmão aí do Fisco Municipal de Goiânia. Na verdade, os fiscos é super importante, eu acredito, essa união dos fiscos, federal, municipal e estadual. Muitos dos problemas da nossa federação vêm desse conflito entre os entes. O nosso sistema tributário é essa panaceia que é hoje, porque a gente tem 3 entes tributando e eles não se conversam. A gente fala 3 entes, não são 3 entes, porque hoje os negócios eles são amplos, né? Uma empresa hoje, eles são grandes conglomerados e eles fazem negócios em todas as regiões do Brasil e muitas vezes do mundo. E aí uma única empresa, ela tem que lidar com muitos sistemas tributários. A União tem um sistema tributário, porém cada estado tem o seu sistema tributário, são 27 sistemas tributários quando você fala de ICMS, ITCMD e PVA. Municípios, nós temos mais de 5.000 municípios e cada um podendo colocar as suas leis, as suas regras tributárias também, relativo ao IPTU, ao ISS, e com isso a gente cria uma complexidade absurda para os nossos contribuintes. Então, Tutílio, você está completamente cheio de razão quando você fala da urgência e da necessidade da gente reformar o sistema tributário. Porque o nosso país ele perde em competitividade para países que a gente compete no mundo, né? Hoje, o mundo é globalizado. Então, os empresários brasileiros, os negócios brasileiros estão competindo com a China, com a Tailândia, com a Indonésia, com os Estados Unidos, com a Europa, com a Argentina. Então, a gente precisa melhorar o ambiente de negócios do Brasil. O nosso sistema tributário faz alegria apenas dos empresários chineses, indianos, tailandeses, e os nossos empresários, as nossas empresas sofrem por conta dessa complexidade. A questão da pandemia que você traz, Tutílio, apenas só vou dar essa informação para encerrar essa minha primeira fala, ela agravou a nossa situação, porque, na verdade, nós já tínhamos um problema antes da pandemia. A economia ela já vinha definhando desde 2015, você sabe disso, a gente vem tendo decréscimos de PIB, aumento de desemprego, isso tudo, ao meu ver, é sim decorrência do nosso modelo tributário que é anacrônico, é disfuncional,
incentiva a litigiosidade entre fisco e contribuinte, tem muito crédito sendo discutido na justiça, que não vem para os cofres públicos e também gera insegurança jurídica para os empresários. A gente tem esses custos de conformidade, que é basicamente quanto é que custa para a empresa atender as obrigações acessórias todas para estar em dia com o fisco, sem falar de pagar o tributo, simplesmente cumprir a legislação. É muito caro no Brasil isso. E isso agrava a nossa situação econômica. E comparado com essa globalização, né, que tem esse concerto internacional das nações, onde uma empresa concorre com a outra, a gente está prejudicando os empresários brasileiros. A pandemia agrava a situação, porque aí a gente tem, junto com esse sistema tributário difícil, perda de comércio, as empresas fechando, tem toda uma situação aí que vem piorar ainda mais a nossa situação. Mas o sistema tributário, então, agora, além de ser necessário reformar, ele é urgente. Sem dúvida nenhuma, né, o Espada, você coloca muito bem, e você coloca uma coisa importante, que era o que realmente já vinha acontecendo, já os estados já estavam quebrados, né? Você pega estados como o Rio de Janeiro, como Minas Gerais, como o Rio Grande do Sul, coisas fantásticas aí de realmente incríveis. E agora, claro, como você colocou bem, a pandemia alastra ainda mais esse problema. Eu queria dar as boas-vindas para o Elísio e verificar, você concorda com essa colocação do Espada, Elísio? Seja bem-vindo. Boa tarde, Tutílio, Rodrigo e o meu amigo Wagner. É uma satisfação grande nossa voltar a debater, discutir nesse canal que está aberto para todas as entidades de classe, especialmente para comunicarmos com os nossos filiados, que são hoje no Brasil inteiro. Eu fiquei atento às colocações do nosso companheiro Rodrigo, foi muito feliz. Ele realmente está dentro de uma vertente que é o desejo de todos, é uma reforma tributária. Agora, é uma reforma tributária com o pé no chão, consciente, não para estar atendendo naturalmente aqueles objetivos de caráter mais político, porque isso não tem sido bom para, principalmente, os municipais. Mas estamos aí atentos e vamos estarmos vigilantes com a proposta final que nós haveremos de debater exaustivamente no Congresso Nacional. Muito bom, Eliseu. Eu queria dar as boas-vindas para mim para o Dr. Wagner Dalla Costa e colocar isso que o Espada coloca e o Elísio também reforça a necessidade dessa reforma tributária, que eu acho que tem, como o Espada colocou, teria que ser bastante urgente. Você acha também assim? Seja bem-vindo, Wagner. Muito obrigado mais uma vez de estarmos aqui juntos. Foi um prazer estar aqui. Você, doutor Tutino, um abraço. Meu colega e meu presidente também, Rodrigo Espada. Meu companheiro de pescaria e também companheiro de luta, Elísio. Eu quero colocar um aspecto até interessante que a pandemia ela veio mostrar. O Espada, o Rodrigo colocou, que nós deixamos de ser competitivo em termos de globais e em termos de Brasil. Com a pandemia, mostrou um outro aspecto um pouco perverso, que foi a dependência do mundo das indústrias que estão na China. Isso revelou até um aspecto muito pouco comentado, de onde os empresários brasileiros eles concorrem montando seus parques industriais na China, no Paraguai, no Paquistão, onde quer que seja, para vir de forma reversa com equipamentos, máquinas e produtos a um preço
inferior ao produzido aqui com custo do Brasil, competindo com o próprio Brasil. A legislação foi tão perversa que abriu uma outra possibilidade, não só para o Brasil, Estados Unidos, tanto quanto, por uma mão de obra mais barata, por um imposto mais simplificado, a concorrência dos empresários brasileiros para com o próprio Brasil. Então, eles fugindo para montar plataformas na China, e eles sendo recebidos de braços abertos, brasileiros montando indústrias aqui no vizinho Paraguai, porque lá também estão sendo beneficiados por isso. E isso é um efeito perverso que tem que acabar. A indústria tem que voltar para o Brasil, tem que gerar riqueza aqui dentro, tem que gerar emprego aqui dentro. E essa visão nova que nós tivemos da pandemia vai fazer com que a gente encare essa reforma tributária de uma forma até um pouco mais diferente. Volto à palavra. Então, Wagner, você colocando esses problemas enormes, né, dessa globalização, eu queria que o Spada, com a experiência dos debates anteriores, nos expusesse como ele vê as ideias que o governo tem e, partindo por uma linha de o que mexer nisso que o governo tem ideia, quais são os seus pontos principais para que a gente fizesse propostas concretas e a CNSP, junto com a Fresp, junto com a Frafite, junto com a FIM, junto com todas as entidades, a gente possa trabalhar para que a gente alterar alguma coisa, principalmente num caminho mais racional possível. A sua opinião, Spada? Muito bom, Tutílio. Primeiro eu quero concordar com os dois antecessores aí, tanto o Elísio falou que a gente tem que ficar vigilante na discussão da reforma tributária, é verdade, e também o Wagner falou muito bem essa questão que a gente está exportando indústrias. E o que acontece, Tutílio? Só para o nosso telespectador entender. Como a gente tem vários tributos e vários entes tributando, e os impostos não conversam entre si, o ISS não conversa com o ICMS, que não conversa com o IPI, um não gera crédito para outro. Quando a gente tem uma cadeia longa produtiva, que é uma cadeia industrial, por exemplo, a sair um veículo, uma montadora passa por extrativismo, passa por indústria de base, passa por indústria de peças, para depois sair o veículo, gera cumulatividades, que a gente chama, que é um imposto incide sobre o outro. Então, sobre o IPI, incide o ICMS. O ICMS se aproveita da base do IPI. O ISS também tem essa cumulatividade. O que acontece? A gente acaba inviabilizando a indústria, cadeias, produtos complexos, cadeias longas, e jogando a nossa indústria para produtos primários e semi-elaborados. Cada vez mais o Brasil vai ser exportador de soja, carne, minério de ferro e menos de automóvel, de computador, de celular, de qualquer coisa que faz realmente a riqueza de um país. Já é consenso entre os economistas que o país vai ser mais rico tanto quanto ele conseguir agregar valor aos seus produtos. O Brasil é subdesenvolvido desde a época da exploração do pau-brasil e não vai sair disso se continuar com cana-de-açúcar, com laranja, com café, com minério de ferro. Então, a colocação do Wagner foi perfeita. Sobre a sua pergunta, sobre as propostas de reforma tributária que estão na mesa e o que a gente pode melhorar. Olha, a gente tem hoje duas propostas na mesa sendo debatidas no Congresso Nacional, que é a PEC 110 do Senado, de autoria do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que assinou com 60 senadores, mas na essência é do deputado Rauli, que ele vinha falando sobre reforma tributária há muito tempo, e a PEC 45, que é de autoria do deputado Baleia Rossi, aqui do estado de São Paulo, da região de Ribeirão Preto, do MDB, que também, na essência, é do CECIF, Centro de Cidadania Fiscal, que congrega o Bernardo Api, o Eurico de Santos, Isaías Coelho e o Nelson Machado. As duas propostas, elas eram o que nós acreditávamos ser muito boas antes da pandemia, porque ele pegava 5 tributos, ISS municipal, ICMS estadual, PIS, COFINS e IPI federal, e juntava num único tributo que era o IVA, Imposto sobre o Valor Agregado, que é o imposto moderno, que é o que é adotado
na grande maioria do mundo. Um imposto só sobre o consumo para evitar aquelas cumulatividades, um imposto não conversar com o outro. E é um imposto que os três entes, tanto União quanto Estado, quanto o município, teria capacidade de arrecadar, poderia fiscalizar e poderia colocar a sua alíquota para ver quanto quer arrecadar. Cada prefeito, cada governador e o presidente falaria quanto quer arrecadar sobre o seu quinhão deste imposto. Ele resolveria muitos problemas, simplificaria, deixaria regras isonômicas, neutras, acabaria com a guerra fiscal, que hoje sai a indústria daqui de São Paulo para ir lá para Tocantins, para outro estado, mas sem ter uma eficiência econômica, e aí a gente agrega custo nos nossos produtos desnecessariamente. Então, assim, resolveria muitos problemas e melhoraria o ambiente de negócios no país. As duas propostas trazem isso. A PEC 110 é um pouco mais ampla, ela trata de outros impostos também, e a PEC 45 fala só da tributação do consumo. Para mim, era o que era ideal fazer antes da pandemia, porque a prioridade era alavancar o crescimento, era tirar o freio de mão, tirar as amarras da nossa indústria, da nossa produção, para a gente poder voltar a crescer. Diminuir litigiosidade, melhorar a transparência, diminuir custos de conformidade, neutralidade. Então, eram vários benefícios em uma proposta. Porém, já que você fez uma pergunta mais complexa, eu vou responder. Com a pandemia, a gente percebeu que talvez essas propostas somente não sejam suficientes. Porque a proposta ela trazia uma paradigma, uma premissa básica que era não vamos aumentar a carga tributária. Porém, hoje, com o país mais pobre, a gente diminuindo a atividade econômica e o Estado precisando gastar mais para fazer frente aos gastos da crise sanitária, da saúde. Então, a gente tem agora um déficit que era de 160 bilhões por ano, na União somente, esse ano vai passar dos 500 bilhões. E o Brasil não vai conseguir ficar em déficits sucessivos, alguns anos, sem um colapso. Então, é uma depressão, nem uma recessão, uma depressão econômica. Então, a gente vai precisar tratar de forma mais profunda a reforma tributária, especialmente, Tutílio, buscando a justiça fiscal. Porque esse país, a gente, infelizmente, nosso sistema tributário é um Robin Hood às avessas. Ele tira do pobre para dar para o rico. Nós temos uma carga tributária muito maior para pessoas de baixa renda do que pessoas de alta renda. A gente vê isso. Empiricamente, a gente calcula que uma pessoa de baixa renda paga mais de 40% de carga tributária sobre o seu rendimento, enquanto que as pessoas de alta renda pagam 9%. É injusto. Então, a gente vai precisar também entrar na tributação sobre a renda, sobre o patrimônio, porque a prioridade vai ser diminuir a tributação sobre o consumo, sem diminuir as receitas dos estados e municípios, que estão sufocadas, como você já disse, e diminuir a tributação sobre folha de salários, para a gente poder gerar investimento e gerar emprego. E tem que aumentar a tributação sobre o patrimônio e sobre a renda. Quem pode mais tem que pagar mais. Quem tem mais patrimônio tem que colaborar com mais também, e a gente vai ter com isso um país mais justo e mais solidário. Bom, eu queria passar para o Elísio para... Veja, o Spada coloca uma coisa importantíssima, né? De que uma coisa é analisar o que foi encaminhado tanto pela PEC 110 como 45, que é antes da pandemia, e que agora completamente diferente, o cenário é um outro completamente diferente. E eu concordo com o Spada que o déficit realmente vai ser absurdo e nós não temos condições de fazer a mesma reforma que era colocada aí para discutir. Então, e inclusive, a gente não sabe, será que o governo encaminha uma nova proposta nesse momento? Como é que a coisa vai acontecer? Elísio, como é que você vê isso? Totilo, eu achei interessante as alegações, a explanação do Rodrigo, que ele veio numa linha
corretíssima, porque nós temos hoje um cenário totalmente diferente quando a gente começou lá há 4, 5 anos atrás falar em reforma tributária. O cenário é outro hoje. Mas eu tenho dito sempre que a hora que cessar essa situação, esse incômodo que está causando a toda a humanidade, que é essa parafernália que criou sobre o vírus, os auditores tributários municipais, estaduais e os federais terão um valor preponderante e serão os salvadores das receitas públicas estaduais, municipais e as federais, porque os estados estão literalmente quebrados, quase que sem exceção. E grande parte dos municípios também mal está dando conta de pagar as suas folhas. E o governo federal, gastando nas suas últimas reservas agora, para socorrer a população sofrida deste país. Então, não tem mais essa história de prefeito e governador ir para Brasília, de pedidos na mão, para buscar salvação. A salvação é feita no erário público com a participação efetiva, e só os auditores dão conta de fazer isso, mas nenhuma outra atividade. Auditor tributário terá um fator preponderante para recuperar e sanar as situações financeiras que estão passando hoje nos estados, os municípios e, naturalmente, o governo federal para recompor as suas finanças. Eu tenho sempre dito que a reforma tributária, quando foi desenhada, a grande preocupação nossa, tributários municipais, e a minha entidade, que é a FIM Goiânia, é filiada à FENAFIM, e eu sou diretor também da FENAFIM. Aliás, fui criador, a FENAFIM foi criada em Goiânia, e eu fui o idealizador de criar essa entidade nacional, dos auditores tributários municipais. Quando, nas nossas conversas na FENAFIM, a preocupação nossa era não deixar que o município perdesse dos seus principais impostos hoje, que é o ISS. A hora que perder esse imposto, já ficaríamos bastante fragilizados os municípios brasileiros. Imagina que, no cenário brasileiro hoje, de todos os impostos arrecadados hoje, o município fica com apenas 9%. Ora, onde é que estão as maiores demandas públicas para a sociedade? O município. A prefeitura o município que tem que cuidar da parte urbanista da cidade. O ensino fundamental é de responsabilidade do município. A saúde preliminar aí também fica com o município. O lixo da cidade, quem cuida, e é um custo muito alto, é o município que tem que zelar. E agora está sobrando até para o município cuidar também da segurança, que era era uma prerrogativa do Estado, agora também passou a ser uma obrigação do município também fazer. Então, cada dia mais, aumenta mais ainda os seus encargos, os municípios. Agora, perder receita seria um absurdo. Então, nós sempre defendemos a permanência do ISS. Quando enxugarmos e transformarmos numa simplificação de imposto, que o município não venha perder receita e que aquele pacto federativo que foi firmado lá atrás, que foi um alento, que foi uma salvação para o município brasileiro, que ele não venha a ser fragilizado com uma possível reforma tributária. Mas, de qualquer forma, os impostos municipais, que realmente salva os impostos municipais, que é a salvação, que é o ISS, que é o IPTU
o ITU e o ISTI, esses que são, naturalmente, é que segura, é que dá margem para que o prefeito possa cumprir com o seu desiderato para o bem comum de todos nós. Mas as entidades hoje, tanto estaduais quanto a municipal, que é a Penafim, em comum acordo, nós estamos trabalhando para que um ente não entre na alçada de outro e que seja preservado esses impostos e, naturalmente, preservando os impostos, vai preservar também o emprego dos auditores tributários. Então, eu acho que quando o Espada coloca a necessidade de revisão e fala, inclusive, em taxar os de alta renda. Aliás, nós fizemos até um artigo há poucos dias atrás falando em taxar as grandes fortunas, né? E, aliás, o Espada até concordou no WhatsApp comigo. E com essa dificuldade que o Elísio coloca dos municípios, porque realmente a gente tem que... Aliás, foi dito isso, menos Brasília e mais Brasil como um todo, e principalmente o município, que é onde existem as maiores dificuldades, é na área municipal. Então, Wagner, queria que você, sobre esses aspectos que nós estamos falando, principalmente na taxação das grandes fortunas, qual é a sua opinião? Olha, doutor, é interessante porque foi levantado vários aspectos, e aspectos eles são interdependentes e multicolaterais. Primeiro, nós moramos no município. O Elísio tem razão. Eu não moro nem no Estado e nem na União. Eu moro no município. E o município, ao longo desses anos, ele vem aumentando as suas demandas. Junto com as suas demandas, vem aumentando também, e aumentaram também, o número de municípios, criando encargos de peso em uma quantidade astronômica, que, se formos falar de despesa, receita, esses 5.000 municípios têm um peso astronômico e não gera riqueza para sustentar isso daí. Então, nós temos uma reforma política meio em paralelo com uma reforma tributária. Nós temos que ajeitar a demanda de recursos que o Espada colocou, que essa pandemia demonstrou que ela é mais complexa. Eu só diria que ela já existia, agora ela ficou escancarada. Até então, os tributaristas e os políticos sabiam que tinha esses problemas, mas não mexiam por causa de um federalismo, por causa de uma conformação política nacional. Só que agora vão ter que pôr o dedo dentro de uma reforma política, junto com uma reforma tributária, senão é insuperável. Não tem como avançar se não mexerem nas duas coisas hoje. Eu não estou falando, talvez até numa redução de número de municípios, redução de vereadores, redução de número de deputados, de assessores de deputados, de assessores de ministros do Supremo Tribunal Federal, de assessores e assessores, que é tudo um compliance político e não eficiente. Aí eu caio na reforma administrativa, que é o terceiro aspecto desse conjunto, que ninguém está falando. Você tem que diminuir, talvez, o Estado, não a nível de servidor público, mas de cargos em comissão, esses assessores políticos, que pouco contribuem para com a administração pública, mas contribuem para a política. Nós temos que mexer, então, na reforma administrativa, na reforma política e na reforma tributária. Elas estão totalmente ligadas. E eu não sei se os nossos gestores de hoje, o Guedes parece que proclamou essa interdependência, e eu não quero pegar só um aspecto. Eu digo que a coisa é bem mais complexa. Esse é o meu campo de visão. Concordo com o Espada, concordo com o Elísio, mas, assim, pontualmente sobre aquele ponto de vista. Agora eu quero um ponto de vista mais amplo. É isso. Então, eu queria que o Espada desse uma finalizada em tudo isso que a gente debateu, para colocar assim um fechamento de uma linha que a gente teria que seguir definitiva daqui para frente
e principalmente naquele aspecto que você colocou de taxar as altas rendas, porque nós precisamos de recursos. Na verdade, não vai ser possível simplesmente eu, como cidadão, que pago quase 40% de imposto em tudo que eu compro, tudo que eu verifico. Então, como isso não pode continuar, porque você colocou bem, aquele que ganha mais está pagando menos, e isso não pode continuar. Eu queria que você desse uma finalizada nesse aspecto. Espada. Muito bem, Tutílio. Olha, até para ilustrar essa questão aí, como a taxação no Brasil é basicamente sobre o consumo, aproximadamente 50% da tributação, da arrecadação é do consumo, especialmente ISS, ICMS, PIS, COFINS e IPI, as pessoas que ganham pouco, elas gastam tudo aquilo que elas ganham. Elas consomem 100% da sua renda. Então, uma pessoa que ganha R$1.000, ela gasta R$1.000. Se a tributação está consumo está em 40%, aproximadamente, a alíquota, juntando todos os impostos, ela está pagando R$400 de imposto por mês nesse imposto. Uma pessoa que ganha R$100.000 por mês, ela não gasta R$100.000 por mês em supermercado, farmácia, nos produtos que ela consome, não gasta, restaurante, e aí vai. Que ela gaste muito, que ela gaste R$20.000 por mês. Os outros 80.000 está preservado, que aquilo vai para poupança, vai para investimento, vai para comprar um imóvel, e isso não tem essa tributação sobre o consumo. Incentiva as pessoas a viverem sobre o rentismo. E sobre esses 20.000, ela paga a alíquota também de 40%. Então, ela paga R$8.000 de imposto. É lógico, em números absolutos, 8.000 é maior do que os R$400. Mas se for comparar com a renda, quem ganha 1.000 e está pagando 400, está pagando 40% de imposto sobre o consumo. O cara que ganha 100.000 e está pagando 8.000, nesse exemplo que a gente deu, está pagando 8% em vez de 40% sobre a sua renda do consumo. Então, isso gera acumulação, gera o principal problema do Brasil, que é a desigualdade social. Se a gente não enfrentar a desigualdade social, a gente não vai ter um mercado consumidor interno pujante que vai consumir para a nossa indústria crescer, para o nosso comércio crescer. Para enfrentar isso, a gente precisa distribuir a renda. Quais são as propostas para distribuir renda? Hoje, tributação sobre grandes fortunas que você falou. Tem estudo entre as 6 entidades nacionais do fisco que dá 10 medidas tributárias para enfrentamento da crise. A FENAFIN, que representa a Elísio, o presidente Célio, participa. A FEBRAFIT, a FENAFISCO, a ANFIP, Sindifisco Nacional e UNAFISCO. Essas 6 entidades. Tributar grandes fortunas. Se pôr um imposto apenas de 3% sobre o patrimônio das pessoas que têm acima de R$50 milhões de patrimônio, não sou eu, não é você, não é o nosso amigo, ninguém que a gente conhece. A gente está falando de grandes empresários, banqueiros, e aí vai. A gente gera uma receita, se eu não me engano, de mais de R$100 bilhões para ajudar a reduzir o déficit. Isso vai impactar poucas pessoas, e essas pessoas não vão deixar, não vai diminuir o padrão de vida delas por isso. Elas não vão deixar de viajar, não vai deixar de ter o iate dela, o jatinho. É um imposto para contribuir. Nos países mais ricos do mundo, Bill Gates, por exemplo, vem impugnando para taxar mais os ricos, o Mark Zuckerberg, lá do Facebook. É um clamor. Além disso, o Brasil e a Estônia são os 2 únicos países do mundo que não tributam lucros e dividendos. Isso incentiva as pessoas a, em vez de produzir, comprar, sei lá, tem distorções. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque senão seria outra discussão. Mas gera distorções no nosso modelo, que as pessoas que vivem de trabalho são mais oneradas do que quem vive de ações, de investimentos, muitas vezes investimentos não produtivos, compração e vai. Então, a gente precisa, sim, taxar lucros e dividendos. Outra questão,
Imposto estadual, ITCMD, em São Paulo é 4% a alíquota. O Japão tributa 50% a herança. Os Estados Unidos, 40%. Todos os países da Europa tributam muito a herança. Por quê? Porque é digno que, se você ganhou, você goze aquilo em vida, você viva bem. Mas a gente não pode criar uma classe de pessoas que vivem de herança. E é o que acontece no Brasil. Algumas famílias têm um patrimônio tão grande que os herdeiros não precisam, não é baseado no mérito, depende do berço que você nasceu. Se você teve sorte de nascer num berço bom, você está tranquilo, porque você não precisa, você vive de aluguéis, vive de patrimônio, de renda, de investimentos. E o ideal seria que, na morte, uma parte daquilo que a pessoa ganhou em vida, mas que ela ganhou aquilo junto com a sociedade, dos negócios dela, que seja devolvido uma parte para a sociedade. E não é assim hoje. Hoje a gente tem uma pequena tributação sobre heranças, muito baixa, das mais baixas do mundo, e que incentivam esse acúmulo intergeracional, que vai cada vez ampliando a desigualdade social. Então, são várias iniciativas que a gente poderia discutir aqui, várias, que, além da taxação sobre grandes fortunas, que você escreveu brilhantemente, Tutílio, e a gente incentiva também, mas que levaria o país para um país mais justo, porque esse patrimônio sendo reduzido gera distribuição, e quanto mais, e é o que tem os países ricos da OCDE, menor desigualdade social. A gente tem menos miseráveis, menos pobres, e é isso que a gente tem que atacar no nosso país hoje. Olha, o debate é tão importante, tão significativo, que nós ficaríamos aqui durante horas para debater, mas eu queria realmente agradecer muito, mas muito mesmo, não só ao Rodrigo, mas também ao Elísio, ao Wagner, porque as informações foram muito preciosas e o povo precisa entender, porque, na verdade, a nossa população não acompanha muito a política, a nossa população não tem informações. Eu acho isso que você colocou, Espada, é assim, nós temos que divulgar muito, temos que mostrar. Aliás, nós estamos na era da comunicação. Sem a comunicação, nós não vamos conseguir absolutamente nada. Então, acho que esse é um momento importante, e até a pandemia, com tudo aquilo que ela traz de negativo, ela trouxe um aspecto mostrando que nós precisamos nos comunicar. E nós estamos até nos comunicando mais através da internet, comunicando mais através desse diálogo tão importante que você trouxe e que nós queremos agradecer de coração. Eu acho até que nós podemos fazer um outro programa com muito mais detalhes, porque você tem muito a oferecer, e também o Elísio e também o Wagner. Então, com nossos profundos agradecimentos, queria dar sua despedida, Espada. Olha, eu agradeço. O debate, como você disse, Tutílio, é fundamental, né? A população ela não entende, o sistema tributário é muito complexo, ele é opaco. E esse é um problema, porque quando você não entende, você não se interessa. E esse debate passa ao largo da população e fica quem conduz? Quem se interessa. Os bancos, as grandes corporações, as classes corporativas também. Você pega, às vezes, por exemplo, algumas profissões que conseguem se juntar, 2 profissionais numa empresa, e eles têm uma tributação diferente da gente que é servidor público. A gente se paga de imposto de renda 27,5%, dependendo da renda. Às vezes, médicos ou advogados que se juntam numa sociedade, eles ganham muito mais, só que pagam como empresas do Simples, porque o limite de faturamento do Simples no Brasil é 4.800.000. Então, se tem uma renda até 4.800.000, paga um imposto pequeno, menor, até 10%, 12%, sobre todos os impostos, e depois distribui o lucro, o dividendo daquela empresa de forma graciosa. Então, tem distorções. Eu acredito, seriamente, que no Brasil, se a gente quiser construir um país mais justo, a gente que todos paguem. Onde todos pagam, todos podem pagar menos. Especialmente
a gente ter um olhar mais caridoso, olhar para o próximo. Aonde a colmeia vai bem, a abelha vai bem. Se a gente melhorar a vida de todos, a gente já percebeu nessa pandemia que a gente não está isolado. A gente depende um do outro. Às vezes, uma questão pequena, como um vírus, une um país inteiro. Mostra como todos estamos vulneráveis e interligados. O sistema tributário também é assim. Liga a todos nós. A gente precisa de soluções sistêmicas para a gente fazer o país crescer, gerar emprego e diminuir essa desigualdade que ela é absurda no nosso país. Obrigado, Tutílio. Eu que agradeço. Elísio, a sua despedida, as suas considerações finais. Tutílio, fiquei muito feliz de participar de um debate riquíssimo, como foi. Caiu aqui para mim. Voltou, Elísio. Fala. São Paulo. Voltou? Voltou, Elísio. O debate foi riquíssimo, de tal sorte que talvez seja interessante passar para o Wagner, concluir e depois voltar. Acho que sim. Wagner, as suas considerações finais até que o Elísio volte a conectar. A consideração realmente, a complexidade do sistema tributário nacional, ela leva, eu acredito, a todo mundo perder, porque o rico não é que ele vai ficar mais rico em detrimento que o pobre está mais pobre. O ônus que vai cair sobre o mais rico, o pobre está ficando mais pobre, é um peso muito grande, é um peso moral, é um peso de princípios, é um peso de valores, que agora, como bem colocou Spada, ficou de forma visível. E talvez a reforma tributária ela seja mais imprescindível agora com essa nova visão da pandemia do que com a visão anterior. E eu acho que o debate é a única forma que nós vamos chegar a ideia de princípios que vão nortear o Brasil daqui para frente. Obrigado pela participação, obrigado, Elísio, Spada e Tutílio. Obrigado. Não sei se o Elísio voltou a conectar. Já estou a posto. Então, volte às suas considerações finais, finalmente. Foi uma satisfação muito grande para mim participar de um debate, de uma conversação tão rica como foi essa, com as pessoas mais ilustres que eu tenho um relacionamento extraordinário. E, naturalmente, é uma matéria técnica, não é tão muito fácil assim, porque nós estamos transmitindo para um pessoal que não conhece assim, os meandros da área tributária, mas nós procuramos fazer da melhor forma possível e tornar a informação mais precisa e objetiva. Eu fiquei feliz e posso assegurar que, com esse entendimento que está havendo hoje entre as entidades nacionais de fisco, nós haveremos de trabalhar numa reforma tributária, não deixando que aumente a tributo de jeito nenhum. O nosso interesse é simplificar a vida do cidadão e fazer com que a tributação seja a mais justa possível e que o governo possa cumprir o seu papel elementar para a sociedade, voltar para a sociedade os impostos que são arrecadados em forma de benefícios públicos, que esse é o seu objetivo principal. E nós estaremos, naturalmente, cumprindo com o nosso papel fundamental de dotar as fazendas públicas estaduais, municipais e federal dos numerários suficientes para que o governo tenha o seu compromisso elementar com o cidadão. Muito obrigado, Tutílio, e obrigado, Rodrigo, e meu amigo pescador, Wagner. Uma satisfação imensa falar com vocês.
nessa tarde. Muito bom, muito obrigado a todos, obrigado ao Espada, obrigado ao Elísio, obrigado ao Wagner. E eu acho que nós temos que nos unir. Eu acho que essa união é indispensável e contem com a Confederação Nacional dos Servidores nessa batalha, porque eu acho que se nós conseguirmos unir as entidades, nós vamos propor coisas e vamos debater coisas em benefício do nosso país, da nossa população. E, aliás, eu ouvi agora alguém falando, foi o Godri até que estava dizendo, em termos das coisas principais que deve haver hoje dentro de comunicação, principalmente ele fala, uma das coisas que ele diz é compaixão. A compaixão é exatamente aquilo que o Espada colocava, que nós temos que também olhar o outro, né? Nunca tanto numa pandemia a gente teve que olhar pelo outro. E tanta coisa boa aconteceu também em ajuda ao outro. Eu acho que isso é que tem que acontecer no futuro, as nossas entidades se unindo para que o nosso país possa crescer. Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser.